felinos, quem aqui gosta de gato? Eu não sei se eu vou conseguir enxergar todo mundo. Deixa eu ver se eu coloco aqui para enxergar mais gente. Quem gosta de gato aqui? Não, né? E quem gosta de tigre? Mais ou menos, mais ou menos. Eu gosto de gato. Eu gosto de gato. E onça? Eu gosto de onça, gato, todos os tipos de Eu felinos. gosto de onça. Inclusive, tem 6 aqui. 5. Aí eu já gostei. Aqui em casa só tem um, por enquanto. Então, vamos lá. Gu, passa aí. Então, hoje, na especialidade de felinos, a gente vai aprender mais sobre os gatinhos domésticos, mas a gente também vai comentar um pouquinho sobre os felinos selvagens, tá? Então, essa parte é um pouquinho difícil, porque é muito científica, vamos assim dizer, né? Mas, se vocês estiverem com alguma dúvida, quiserem perguntar, só acena aí que o Gu libera o microfone para vocês fazerem uma pergunta, tá? Então, dentro da ciência, a gente classifica as coisas com nome científico. Então, a gente tem o nome que a gente conhece, que é gato, cachorro, etc. E aí a gente tem o nome científico. Então, os gatos domésticos, eles têm esses nomes que estão aí na tela, tá? O reino é Animalia, o filo é Chordata, subfilo, classe, ordem, subordem, superfamília. E o que a gente precisa aprender aqui hoje é o nome da família dos gatos domésticos, tá? Que se chama Felidae. Gu, dá um clique aí que vai aparecer para nós. Aí, Felidae, se escreve Felidae. Mas como tá em latim, se fala Felidae, tá? Aí, e o nome da espécie é Felis catus, que tá um pouquinho mais para baixo aí na lista que vocês estão vendo. Mas gravem esse nome, Felidae, tá? As patas dos gatos. Então, vamos lá. Os gatos, os felinos de forma geral, também os selvagens e os domésticos, eles tendem a caminhar apoiando só na pontinha assim da pata. É como se fosse na pontinha dos dedos, tá? Eles não pisam assim, eles pisam assim. Possuem 5 dedos na patinha anterior e 4 na patinha posterior. Então, na frente tem 5, atrás tem 4, tá? As patas deles são caracterizadas como fofas. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles têm tipo uma almofadinha na ponta para, além de proteger, ajudar também a diminuir o impacto quando eles estão caminhando. Isso ajuda a reduzir um pouco o volume quando eles vão caçar, né? Então, a gente chama essas almofadinhas de coxim. Elas também são patas muito elásticas, ajuda nessa questão de fazer silêncio, porque elas conseguem tanto abrir quanto fechar com mais facilidade, e possuem unhas retráteis. O que é isso? Unhas retráteis quer dizer que as unhas dele, elas ficam escondidas e elas só são expostas quando eles querem, né? Então, aqui nessa primeira imagem, a gente pode ver como é fofinho o coxim deles. Na segunda imagem que tem aqui do lado, dá para perceber como ela é elástica. A primeira de baixo, a gente pode ver que está na pontinha dos dedos, tá? Nesse caso, ele está sentado, mas ele caminha assim na pontinha dos dedos. E nessa outra, a gente pode ver as unhas sendo expostas. Todas essas fotos aqui são de gatos domésticos. Agora a gente vai ver alguns felinos selvagens. Então, se vocês perceberem nessa primeira imagem, é bem parecido. Apesar de ser muito maior, né? São parecidos os coxins, fofinhos e tal. Aqui nessa a gente pode perceber como a pata deles é elástica, assim como na foto anterior ela está super aberta. Dá até para ver as unhas ali também aparecendo. E olha como é grande. É muito maior a pata dele do que a dos gatinhos que a gente tem em casa. Os olhos. Os olhos dos gatinhos de casa e dos felinos selvagens, eles têm várias semelhanças, mas eles também têm muitas diferenças. Vocês podem olhar nessas fotos, a gente tem a primeira foto bem de cima é de um gato doméstico, tá?
e todas as outras são de felinos selvagens. Todos eles possuem os olhos grandes em relação a outros animais, tá? E os olhos deles são frontais. Quer dizer que eles são caçadores mesmo. A posição dos olhos deles ser na frente é característico de animal que caça, tá? Eles têm um campo de visão grande, de até 200 graus, isso quer dizer que eles enxergam 200 graus lateral. É similar ao nosso, aos humanos, tá? Eles enxergam muito bem no escuro, isso é uma característica muito forte. Eles enxergam muito melhores do que os cães, por exemplo, porque eles têm, dentro do olho deles, eles têm essa partezinha que chama tapete lúcido, que não importa esse nome, vocês não precisam lembrar deste nome, desde que vocês se lembrem que eles enxergam muito bem no escuro, tá? Então, é por conta dessa estrutura com esse nome esquisito que eles conseguem enxergar bem no escuro, tá? Os pequenos felinos, os animais domésticos, os gatos domésticos, eles têm a pupila filiforme. O que isso quer dizer? Se vocês observarem na primeira foto que está aparecendo aí para vocês, a bem de cima, você pode ver que a pupila dele faz um risquinho. E as outras não, as outras são uma bolinha. Então, a pupila filiforme quer dizer que é essa pupila que faz um risquinho, tá? E outra característica comum que todos eles têm é a presença dessa terceira pálpebra. Tem uma foto que vai aparecer aí para vocês já já, que mostra essa terceira pálpebra, que é tipo uma membrana que fica bem aqui no cantinho do olho deles, que serve também para recobrir o olho. Aqui, ó, a terceira pálpebra. Acho que vai aparecer uma setinha, não tenho certeza. Aí. Essa membranazinha branquinha que tem no cantinho do olho é a terceira pálpebra. Aí a gente tem vários exemplos da pupila filiforme dos gatinhos. Todos eles têm a pupila filiforme, mas elas estão em estágios diferentes. Então, o primeiro está super contraído, por isso que é só um risquinho bem fininho. E o último pretinho aqui do canto está com a pupila bem dilatada. Alguém sabe me dizer por que a pupila deles dilata? Não só deles, né? A nossa também. E quando eles estão apaixonados por alguma coisa. Não é porque eles estão apaixonados. Ah, errei. Será que eles não estão vendo a comida, por isso que eles fazem isso? Não também. Mas alguém quer chutar um palpite? É por causa da luz? É por causa da luz, isso mesmo. Quando tem pouca luz, eles dilatam a pupila para conseguir absorver a maior quantidade de luz que tem no ambiente. E aí, por isso que fica grandona. Até se vocês forem reparar, quem tem gato em casa, quando eles estão caçando, assim que eles vão atacar para dar o bote, o olho deles aumenta. Por quê? Porque eles precisam de toda a informação possível sobre a caça, né? Sobre a presa. Então, eles dilatam para conseguir captar mais luz e conseguir atacar de forma precisa, tá? Então, muita luz, a pupila contrai e fica fininha, pouca luz, a pupila dilata. Os dentes. Então, a gente sabe que os felinos, de forma geral, são animais carnívoros, tá? A alimentação básica deles é carne, então eles vão ter os dentes preparados para comer carne, né? Então, a gente pode perceber nessas imagens, tanto a do tigre quanto a do gatinho embaixo, que eles têm os dentes caninos super afiados. Por que esses dentes caninos são super afiados? Porque eles necessitam perfurar o couro e a musculatura da presa deles, tá? E os molares, que são esses dentes mais de trás, que a gente consegue ver melhor nesse desenhozinho de caveira aqui, são dentes que vão triturar, serrar a carne depois que eles conseguirem mastigar mesmo. Os bigodes. O nome dos bigodes chama vibríceas. Eu coloquei aqui só para vocês saberem, tá? O nome certo. Esses bigodinhos, eles servem para ajudar os gatos a ter uma noção de proximidade quando eles estão no ambiente. Então, eles vão conseguir sentir pelos bigodes se tem alguma coisa muito perto, uma parede, um outro animal, coisas desse tipo. E eles também
ajudam muito no equilíbrio. É um pouco estranho para a gente pensar isso, né? Mas é muito importante os bigodinhos para eles poderem conseguir andar de forma equilibrada. Então, tem até um recadinho para vocês aí que é muito importante não cortar de forma nenhuma esses bigodes, porque realmente incomoda bastante. Tá? Então, bigodes auxilia na proximidade das coisas que estão no ambiente e no equilíbrio deles ao andar. Os ouvidos. Eu acho que a gente vai conseguir passar essa especialidade toda hoje, hein? Tô suspeitando. Os ouvidos deles são protegidos por pelos. A grande maioria deles tem os ouvidos protegidos por pelos. Por que eu falo a grande maioria? Porque, se vocês bem sabem, tem uma raça de gato doméstico que não tem pelo. Então, ela não vai ter pelo para proteger a orelha, tá? Mas, tirando esses, todos os restantes têm a orelha protegida por pelos. E esses pelos, eles impedem a entrada tanto de poeira, quanto de insetos, quanto de outras estruturas que podem vir a estar adentrando ali nesse conduto auditivo. Então, os pelos vão proteger. Agora a gente vai falar um pouquinho de raças, tá? Alguém sabe o nome dessa raça aí? Gato onça? Não, não é gato onça, mas ele parece muito mal. Gato pintado. Maltese. Maltese. O nome dessa raça é Bengal. Bengal, ou gato de Bengala. Quer ver? Dá um clique aí que vai aparecer o nome. Gustavo? Aí, pronto, Bengal. Então, o nome dessa raça é Bengal, ou gato de Bengala, tá? Também serve. A característica deles, assim, da raça mesmo, é essa pelagem parecida com uma onça mesmo. Eles são a coisa mais linda. Essa raça é a raça mais próxima dos gatos selvagens, tá? Eles, tipo assim, historicamente falando, é a raça mais selvagem que tem, mas eles não são agressivos, tá? Eles são super simpáticos. Características do Bengal, eles são animais agitados, eles gostam de fazer coisas para gastar energia, são ótimos caçadores e são muito apegados aos donos, tá? A outra raça que apareceu ali do lado, que o Gu tirou, que agora voltou, alguém sabe o nome dessa raça? Essa é mais fácil. Garfield? Não é o Garfield. Começa com P. Persa. Persa, muito bem. Esse é o gato persa. Os persas, eles têm a característica física deles, é esse nariz achatadinho, tá? Eles são animais extremamente calmos, gostam de dormir o dia inteiro. Quando eles querem um carinho, alguma coisa, eles vão lá, depois já saem de novo. Então, as pessoas costumam dizer que eles são animais ideais para se ter um apartamento, por essas características de ser calmo e gostar de dormir. Mas os outros também são bons de ter em apartamento, tá, gente? Essa aqui, alguém sabe? É difícil saber raça de gato, né? De cachorro é mais fácil. Não? Ninguém. Nem o palpite. Tá mais parecendo pro bandeira, né? Gato bandeira. Olha o tamanho da bandeira do rabo dele. Não é gato bandeira, apesar de ser parecida mesmo a cauda com o tamanduá. O nome dessa raça é Maine Coon, tá? É uma das maiores raças que tem. Eles ficam enormes, enormes. São animais extremamente inteligentes. Assim, é a melhor raça que tem para ensinar a fazer truques. Igual cachorro mesmo, ensina a sentar, dar a pata. Pronto, é o Maine Coon. Ensina o Maine Coon a fazer esse trem. Eles são muito calmos, tá? De ficar dentro de casa também. São super inteligentes e gostam muito de miar. Miam para tudo quanto é coisa. Faladores. Essa aqui é a raça que eu falei para vocês, que não tem pelo. Alguém sabe o nome? Ela é meio conhecida. Ninguém. Ô, meu pai. Vai, O Gustavo disse Maltese. O Gustavo, todo mundo é maltês. Passa aí, Gu. O nome dessa raça é Sphinx.
Eles são bem parecidos com aqueles gatos egípcios, né, que o povo fala. Os esfinx, a característica principal deles é que eles não têm pelo. É assim mesmo, eles nascem assim e não tem pelo, não tem bigode, não tem pelo nenhum, em lugar nenhum. E é até engraçado porque pelo fato deles não terem pelos, eles são um pouquinho desengonçados. Então, eles pulam e erram o pulo, andam meio assim, balançando, porque eles não têm os bigodinhos para ajudar eles no equilíbrio, tá? Eles são animais super carentes, adoram estar perto, pedir carinho, ficar próximo, super dóceis também e muito curiosos. Então, eles são super ativos dentro de casa. Gostam de caçar, mexer em tudo, etc. Tá? Esfinx, gravem aí. Maine Coon, grandão, esfinx, sem pelo. Esse aqui chama British Shorthair, ou pelo curto inglês, tá? É mais comum a gente ver eles nessa cor cinza mesmo, mas eles podem ter outras cores também. Eles têm essa cabeça grande, assim, parece que eles são meio cabeçudinhos. Como é que é o nome aí? Pelo curto inglês, mais fácil. Vamos pelo mais fácil. Pelo curto inglês, em português. Eles são super dóceis e carentes, tá? Também são extremamente sociáveis, adoram estar perto das pessoas e são animais muito brincalhões. Próximo. Esse aqui chama norueguês da floresta. Ele é bem parecido com o Maine Coon, né? Só que o norueguês da floresta, a pelagem dele é essa. Ele é sempre meio malhadinho com cinza e bem peludo também. O Maine Coon não. O Maine Coon pode ter a pelagem branca, pode ser malhadinho, pode ter várias cores, tá? Norueguês da floresta. Então, eles são gatos super territorialistas, tá? Eles gostam de cuidar da casa deles, do ambiente deles, amam caçar, escalar as coisas, cortina, árvore, o que tiver, eles estão subindo. E também são super inteligentes e pacientes. Então, é outra raça que também é ótima para ensinar. Eles também são super grandes, assim como os Maine Coons, eles são enormes e podem ficar gigantes. Norueguês da floresta, tá aí o nome dele. Por que que é bom ter um gato? Bom, eu não vou perguntar quem me disse, porque eu já escrevi na tela, né? Eles ajudam no controle das pragas. Esse é o principal benefício de ter um gatinho. Dentro de apartamento, isso até que nem chega a ser tão assim importante, mas em casa, em fazenda, as pessoas gostam de ter gatos por causa disso, porque como eles gostam de caçar, então diminui a quantidade de insetos, barata, grilo, escorpião, aranha, rato, lagartixa, até cobra, às vezes, pode acontecer deles ajudarem a espantar, tá? Então, o principal benefício, assim, deles seria o controle de pragas. Mas eu ressalto aqui que gatos também são super companheiros. Apesar de que as pessoas dizem que não, eles são super companheiros, sim. Estão sempre perto, sempre pedindo carinho, e isso ajuda muito. Agora a gente vai falar um pouco dos selvagens. Quem sabe que animal é esse aí? Onça É pintada. a onça pintada? Não é a onça pintada, é um pouco menor que a onça pintada. Olha, Cris, vai olhar. Filhote, então. Filhote de onça, então. Jaguatirica, eu ouvi Leopardo. Leopardo? Olha lá quem Gato que é, do Cris. mato? Gato do mato? Jaguatirica. Fui eu que falei. Foi o Miguel? O Miguel que falou jaguatirica. Então, essa é a jaguatirica. Ele é bem petitiquinho. Ele é bem comum aqui no Brasil, tá? Assim, região de Mata Atlântica, América do Sul, jaguatirica. Eles são bem petitiquinhos, eles são um pouco maiores do que os gatos normais que a gente tem, mas eles são selvagens, bem agressivinhos. E esse? Todo mundo sabe, né? Leão. Leão. Os leões, eles são encontrados na África. Mas Isso é um leão? Não sabia, não. Ó, Achei que era uma onça.
Parece, não parece não. A onça é um pouquinho diferente. A cabeça mesmo do leão é maior. A gente pode encontrar eles na África, mas também existem leões na parte mais para cima ali da Europa e na Índia. Mas é mais comum na África, tá? O leão é conhecido como o quê? Quem sabe me dizer? Tem até um filme aí chamado Rei da selva. Ei, O rei Rei dos da animais. Exatamente. Rei O da leão é selva? conhecido como rei da selva. Mas, na verdade, ele não é tão rei da selva assim, não. Ele é super na dele, bem calminho. Ele só aparece porque ele tem essa aparência, assim, super impositora, com essa juba grande e tal. Tá? Próximo. Sim. Quem sabe quem é esse animal ali? é lince, né? Esse é o lince, muito bem. Esse é o lince. Ele está mais localizado nas regiões mais frias, então mais para o norte, assim, Europa, América do Norte, por ali. Próximo. E esse, quem sabe? É a puma. Puma. É a puma, exatamente. Puma também. A puma, esse é um dos animais que é mais diversificado, assim. Tem eles em lugares frios, como Europa, América do Norte, mas também tem ele na América Central, aqui na América do Sul. Então, ele está bem espalhado aí pelo mundo. Puma. Próximo. E esse? Quem é esse? Onça. Não é onça. Esse é o... É guepardo? Guepardo. Leopardo. Guepardo, tá, gente? Alguém sabe me dizer qual é a Guepardo, eu entendi Leonardo. Sabe, o guepardo é o quê? Ele tem uma característica muito especial. Qual a característica do guepardo? Fala para Ariela. Como Do que você guepardo? identifica o guepardo? Não, mas porque como ele é conhecido no reino animal como mais? Rápido. Fala para ela. Muito bem, Christian. Ele é o mais rápido. O felino, o animal terrestre mais rápido, na verdade, né? Porque aí a gente tem a águia que voa mais rápido que ele, mas na terra, o guepardo é o animal mais rápido. Alguém sabe a quantos quilômetros ele pode Ai, fala, Christian. Quê? Fala qual a velocidade dele. 120. Eu sabia 115, mas pode ser que descobriram 120. Então, esse é o guepardo. Ele é mais comum na savana africana, tá? Ali no continente africano mesmo. Ele é o felino mais veloz que a gente conhece e ele pode chegar até 115 km por hora. É muito rápido. E esse? Um É o tigre. tigre. Um tigre. Esse aqui especificamente é o tigre de Bengala, mas é meio chato de diferenciar um do outro. Então, o tigre. O tigre também tem uma característica. Quem aí sabe? As listas dele. Ixi, ninguém. Então eu vou falar essa daí, hein? O tigre de Bengala é o maior felino do mundo, tá? Ele pode chegar até aí 2,20 metros de comprimento, sem contar o rabo. Então, só da cabeça até ali a base da cauda, a gente tem 2,20 metros. E aí, mais 1 metro de cauda para aparecer depois. Então, vocês imaginam aí o tamanho desse bicho, quase 3 metros ou mais de comprimento. Tá? E ele pode chegar até 300 quilos. E aí, o tigre também, assim, tem em vários lugares por aí, mas ele é bastante comum ali na região da Índia, tá? Aquela região da Ásia e tal, é mais comum de ter tigres. E essa daqui? Onça pintada. É a onça pintada. Onça Mesmo. pintada. Ó, se vocês olharem as duas fotos do guepardo e da onça pintada, dá para perceber que as pintinhas deles são diferentes, tá? Onde a onça pintada vive, quem sabe? O Pantanal. Pantanal, tem mais também. Amazonas? No Amazonas, na floresta amazônica, né? Então, Sim. a onça pintada, ela é característica daqui da América do Sul e ela é o
maior felino da América do Sul, tá? É a onça pintada. Então, ela pode chegar aí a 1,80 de comprimento, sem contar o rabo também, tá? Pode ter mais, até 1 metro de rabo, mais ou menos, da cauda dele. Então, seria uns 2 metros. Ela fica um pouco menor do que o tigre. Um pouco não, né? Bastante até, se for comparar. Mas ela é a maior daqui da América do Sul e pode chegar até 160 quilos, se eu não estou enganada. Porque eu não estou conseguindo enxergar ali. Mas é isso aí. Então, guepardo é o mais veloz, o tigre é o maior felino do mundo e a onça pintada é o maior felino da América do Sul, tá? Este felino solitário desenvolveu algumas adaptações muito especiais. Como a maioria dos felinos, o guepardo. Este felino solitário desenvolveu algumas adaptações muito especiais. Como a maioria dos felinos, o guepardo tem sentidos sofisticados e sua pele manchada lhe fornece a camuflagem adequada. Mas este animal não recorre somente à discrição para caçar. Ele quer que sua vítima corra. O corpo do guepardo é leve e aerodinâmico. As almofadas nas patas duras e com sulcos escondem garras semi-retráteis, para que a tração em suas perseguições em alta velocidade seja maximizada. Porque esta paisagem aberta e vasta também esculpiu os animais que servem de presas para serem ágeis, rápidos e leves. Mas o guepardo se especializou em uma coisa: velocidade. O poderoso coração deste animal bombeia oxigênio fresco através de seu corpo. Sua espinha dorsal flexível e seus músculos exclusivos lançam o guepardo em saltos de até 8 metros. Sua longa cauda funciona como leme, fornecendo importantíssima estabilidade à medida que ele gira em velocidades de até 113 km por hora. Espreitando no número 10 da contagem regressiva está o tigre. Caçador solitário, ferozmente independente. Machos rivais brigam por território. As batalhas são brutais. O tigre, o maior felino do mundo, está armado com armas letais. Garras de 10 centímetros perfuram e seguram. Caninos de 8 centímetros, os maiores de todos os felinos, perfuram e esmagam o pescoço. É a grande batalha dos assassinos. As lutas acabam em minutos. É por isso que o tigre está apenas no número 10 da contagem regressiva.
Nossa, tem Alguns machos morrem na hora por causa de um pescoço quebrado. Outros de infecções em feridas horríveis. Não é à toa que os tigres evitam confrontos. Sem as armas letais do tigre, outros animais levam muito mais tempo para resolver suas diferenças. Espreitando no número... Tá. Vou responder a pergunta do Thiago. Vocês estão me ouvindo, né? Vou responder a pergunta do Thiago aqui. Ele perguntou se um guepardo perder a cauda, isso prejudica em alguma coisa na velocidade dele? Eu estava até digitando, mas vou responder falando, tá? Provavelmente sim, porque junto com as vibriças, com o bigodinho deles, a cauda ajuda bastante no equilíbrio, principalmente o guepardo que tem muita velocidade. Então, o tamanho da cauda e a posição da cauda ajuda muito ele a manter o equilíbrio durante a corrida. Então, é bem provável que se ele perder parte da cauda ou a cauda completa, ele não consiga mais correr da mesma forma. Então, sim, prejudica. Tá? Vamos lá. Leões na Bíblia. Eu quero aí 4 histórias, não só com leões, tá? Qualquer felino que aparecer na Bíblia, quem sabe? Já tem uma dica aí na tela. Daniel. Daniel e o quê? Só Daniel? Sansão. Daniel na cova dos leões. Sansão. Vocês são bons, viu? Próximo. Davi. Davi. E o próximo? Esse é mais difícil. Eu confesso. Eu tive que pesquisar, que essa daí eu não sabia. Jesus. Não, não foi Jesus. A Bíblia relata ali em 1 sobre um homem de Deus que foi morto por um leão, tá? Então, aconteceu um monte de coisa. No final da história, ele foi morto por um leão e ao lado do corpo dele ficou o leão sentado e o jumentinho que ele estava viajando do lado ali esperando, tá? Então, a gente tem essas 4 histórias relatadas na Bíblia, que é Daniel na cova dos leões, Sansão que matou um leão quando ele estava fazendo uma viagem, Davi que também matou um leão enquanto pastoreava as ovelhas, e esse homem de Deus que foi morto por um leão, tá? Se souberem outra história, na prova lá se perguntar, vocês podem colocar outra história, tá? Mas é importante saber em que lugar que está essa história, que nem eu coloquei aqui todas as passagens para vocês poderem pesquisar depois, tá bom? E ler a história por completo. E agora a gente vai por último ver um último vídeo. Andrócles e o leão. Pode dar play. Andrócles e o leão. Há milhares de anos atrás, vivia um pobre escravo chamado Andrócles. A vida era muito difícil para os escravos. Eles mal tinham o que comer, e se não trabalhassem duro... Andrócles e o leão. Há milhares de anos atrás, vivia um pobre escravo chamado Andrócles. A vida era muito difícil para os escravos. Eles mal tinham o que comer, e se não trabalhassem duro o suficiente, eram levados a Roma para ser jogados aos leões. Um dia, Andrócles teve a chance de escapar. Ele não hesitou. Correu e correu e correu ainda mais, até ficar completamente exausto. Então ele se arrastou para uma floresta para se esconder, até que recuperasse as forças. Ele estava quase se sentando para tentar dormir, quando um grande leão apareceu, mancando atrás de uma árvore. Andrócles ficou paralisado. Ele só conseguia pensar o quão injusta era sua vida. Ele conseguiu escapar apenas para ser comido por um leão, até que ele percebeu que o leão não estava prestes a saltar sobre ele, mas estava segurando a pata desesperadamente. Andrócles andou cautelosamente em direção ao leão. A pata do leão estava sangrando muito, e quando olhou de perto, Andrócles pôde ver um espinho enorme preso entre as garras. Andrócles puxou o espinho para fora e limpou o ferimento antes de enrolar a pata do leão em folhas para mantê-la seca. O leão lambeu Andrócles com sua língua áspera, e depois se deitou ao lado dele e dormiu. Pela manhã, bem cedo, o leão fugiu, e Andrócles seguiu seu caminho. Vários anos se passaram. Mais um dia, Andrócles foi capturado pelos homens de seu mestre e enviado para Roma, onde ele deveria morrer na arena.
O alçapão foi aberto e um leão enorme veio correndo até Andrócles. Ele fechou os olhos à espera de uma morte certa. Mas então ele sentiu uma língua áspera lambendo seu rosto. Era o seu leão. A multidão aplaudiu com alegria esta mudança inesperada dos acontecimentos. O imperador mandou chamar Andrócles, que lhe contou toda a história de como ele havia tirado o espinho da pata do leão. O imperador então decidiu libertar Andrócles e disse que o leão poderia ir com ele. Andrócles e o leão voltaram para a floresta, onde viveram juntos até ficarem bem velhinhos. Fim. Pronto, essa é a história de Andrócles e o leão. É um conto, na verdade, que é muito antigo, né? E tem algumas variações. Alguns dizem que ele entrou numa caverna, outros que foi numa floresta, mas em resumo a história é a mesma. Ele ajudou o leão e o leão não matou ele depois. E assim os dois saíram vivos no final. Basicamente, essa é a especialidade de felinos. Deu tempo de passar tudo hoje. Quem tem pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Tá aberto aí para vocês agora, galera. Pode falar. Os animais felinos podem ser animais domésticos? Os selvagens, ele quis dizer. Os selvagens? Então, é difícil, né? De ter certeza. Eu já vi relatos de pessoas que têm, ou porque cuidam de, sei lá, de um zoológico, ou porque vivem em um santuário e diz que se relacionam bem. Mas tem gente que diz que não dá para confiar, né? Então, não acho uma boa ideia, mas eu acho que não é uma boa ideia, principalmente por conta do espaço, porque, como vocês viram ali, eles são enormes, eles precisam de um espaço muito grande para viver e para poder comer muita comida também. Então, eu acho que são as duas principais contraposições, mas eu particularmente acho que se cuidar desse pequenininho, eles ficam legais, mas não sei. Então, eu tenho uma resposta para essa pergunta. Pelo menos tem um instituto de onça pintada aqui no Brasil, que tem os dois gerentes, né, do instituto, eles criaram assim realmente uma onça pintada desde filhote, e eles tipo conseguem abraçar ele, tomar banho no rio junto, mas isso é porque tipo assim, ele não é trancado dentro de uma casa, né? Ele tem um ambiente todo preparado para ele, e para as onças pintadas em geral. Então, tipo, aquela onça eles conseguem trabalhar desse jeito, assim, tipo, tem um contato assim de tipo de domar, né? Mas não é todas. Então, tipo, tem outras onças lá que foram encontradas, tipo assim, em algum caso mais idade, eles já não têm essa confiança toda, mas eles podem abraçar, podem fazer de tudo com ela. É muito interessante, assim, tipo, se vocês quiserem pesquisar no Instagram, tem Instituto Onça Pintada, e aí tem tipo os vídeos deles tomando banho no rio com ela. Bem legal. Eu já vi, tem até um meninozinho, Matheus, acho que é o nome dele, né? Que mora lá. Ele tem uns 15 anos, se eu não me engano. Tem uma outra história também que eu já vi, que é de um leão. O nome do leão é Christian, inclusive. Ele foi criado, eu não sei direito como esse leão chegou a esses dois rapazes, tá? Eles criavam esse leão dentro de uma livraria, mas obviamente isso não ia dar certo. E aí eles conseguiram um meio de levar esse leão para, depois que ele estava maiorzinho, para ser criado num santuário de leões, não sei exatamente se na África ou onde seria. E depois de um tempo eles voltaram para lá para rever esse leão, e o leão reconheceu eles. Ele foi até eles, brincou com eles, da mesma forma de quando eles eram pequenos, de quando o leão era pequeno e eles cuidavam dele, tá? Então, assim, existem relatos de que eles podem, sim, reconhecer as pessoas, mas... Rafa, aqui, como nós estamos agora, é meio difícil a gente ter um felino selvagem em casa, né? Não é adequado, a veterinária aí está falando, embora eles sejam lindos e fofinhos, que nem a gente viu ela na foto ali, dá vontade de apertar, mas eu vou te dizer um negócio para você, viu?
Logo, logo, quando Jesus voltar, a gente vai poder brincar com esses animais lindos, tá? Prepare-se, viu? Porque o que Deus tem preparado para nós é estar pertinho desses animais, brincando com eles como se eles fossem gatinhos indefesos, tá bom? Bom, gente, então é isso. Se ninguém tem mais dúvida, se aparecer alguma dúvida depois, vocês quiserem perguntar, pode mandar para Vivi ou para o Gustavo, para a tia Karine, e aí eles vão me passar, eu respondo, eles respondem a vocês, tá? A minha dúvida é só se você pode mandar um filhotezinho desse aí para mim. Um leopardo, um guepardo, qualquer coisa. Para mim também. Não é muito fácil. Ó, eu achei interessante que eu não conhecia e não sabia que o bigode do gato, além do equilíbrio, servia para ele ter noção de localização, né? É interessante, porque os morcegos têm isso pelo grito, né? Eles gritam e eles se localizam pelo eco, né? E os felinos, então, pelos bigodes. Que legal, viu? Muito jóia. Eu não sabia desses negócios do bigode, mas já ouvi falar que não podia cortar, senão ficava triste. Depressivo. Eu já ouvi falar assim, mas sabia que servia para tudo isso. Vou comparar aqui. Os morcegos, eles têm esse negócio de ecolocalização, né? Que eles têm o som e pelo som eles sabem as distâncias das coisas. Os felinos, assim, se for um ambiente muito largo, é óbvio que ele não vai saber que o ambiente é largo, mas quando ele chega muito perto de alguma coisa, aí ele consegue sentir por conta do bigode, porque é super sensível. E realmente, não sei, eles ficam tristes, mas é mais porque eles, principalmente os animais que tinham o bigode e foi cortado, eles deixam de fazer certas coisas que eles faziam, porque eles não conseguem sentir direito o que eles estão fazendo. Sabe? Então eles acabam ficando mais quietinhos mesmo ou tristes, né? Mas esse negócio do bigode, isso acontece se você tirar só um? Não, todos, se cortar. Ah, tá. Porque eles têm essa troca, às vezes cai um bigode para poder nascer outro, mas se você tirar todos de uma vez, aí que é o problema. Certo, então, pessoal. Muito obrigado, prima, por ter ajudado a gente nessa especialidade. Eu agradeço vocês. Precisando, pode chamar, estou disponível. Pedra angular aqui. E é isso.